Agora a gente vai aprender a cadastrar vendedores e usuários. Qual a diferença de um para o outro? Vendedor e usuário. O vendedor, ele pode ter cadastro de usuário ou não. O usuário, ele pode ter o cadastro de vendedor ou não. Então, dentro da minha empresa eu tenho o João, que ele só é vendedor, ele não opera o sistema. Então eu posso, quando eu iniciar o dia, eu ligo os computadores com a minha senha, ou eu crio uma senha padrão para os vendedores, e ali dentro ele tem os nomes de cada vendedor. Ou eu posso criar um login e senha para cada vendedor. Assim, não faz muito sentido porque o mesmo computador ele pode ser usado por vários vendedores, né? Então o ideal mesmo é que se criem os vendedores. E eu vou mostrar a diferença de um para o outro, aonde que cadastra um e outro. Lembrando, vendedor é apenas no GDO Pro, ok? O GDO Slim só vai ter o cadastro de usuários, pode ter vários usuários, só que ele não vai fazer o gerenciamento do comissionamento do cliente, do vendedor, perdão. Então vamos lá, vamos primeiro para o vendedor. Eu vou clicar aqui em vendedor e vou clicar em mais. Aqui eu ponho o nome dele, Victor Lima, o CPF, comissão, ele vai ter 15% de comissão, comissão a prazo, comissão 10% e de serviço ele vai ter 20%. Desconto máximo que esse vendedor pode dar é de 9 não, vamos colocar 11%, né? E a senha do vendedor vai ser uma senha que eu inventei. E a gente vai salvar. Opa, deu um errinho aqui. O errinho era a senha, tá? A senha eu tinha colocado só 3 dígitos, tem que colocar ali um pouco mais, né? De 4 para cima. Ideal 6 dígitos, mas 4 dígitos já tá bom, tá? Vou até criar um outro aqui para a gente testar a senha de 4 dígitos. Ana Silva, comissão dela vai ser de menor que a minha, né? Claro, 12%, a prazo vai ser 8%, serviço vai ser 17%, desconto máximo 5%. Senha 1, 2, 3, 4. Vamos salvar. 4 dígitos já foi. Vou testar a última vez aqui. João. Vou colocar a porcentagem, não quero só saber dos 3 dígitos de senha, se ele vai. Foi. Então eu acho que o erro não era essa quantidade de senhas, não. Vamos fazer um teste aqui. Só com um número. Ele salvou a quantidade que foi. Então, o erro não era por conta da senha, da quantidade de dígitos, né? Foi um erro mesmo do sistema na hora. Então a gente já tem aqui vários usuários, cada um tem sua senha. É importante que as senhas sejam diferentes, tá? Então é bom que sempre coloque senhas com 3 dígitos ou mais, porque dificilmente vai casar, vai bater uma senha. Se for só um dígito, a pessoa colocar um, dois, acaba que choca ali. E aí na hora da venda, o vendedor ele tem que colocar a senha dele. Aí se tiver duas iguais, vai aparecer os dois vendedores, né? Cadastrei o vendedor aqui. Vou cadastrar agora o usuário. O usuário não fica nessa tela, tá? O usuário é o que? Quando eu fecho e abro um módulo, ele vai me pedir o usuário. Ó. Por exemplo, o Davi. Eu cadastrei, você viu que eu cadastrei vários vendedores ali agora, né? Só que quando eu vou abrir um módulo, ele me pergunta quem é o usuário. Ó, não tem aquele pessoal aqui. Então eu vou cadastrar agora os usuários do sistema. Vamos lá. Fica aqui, ó, configurações, tá? Se eu esquecer, eu clico no laranjinha para abrir, configurações. Nessa altura do campeonato vocês já sabem disso. E lá embaixo eu vou ter, ó, cadastro de usuários. Aqui eu vou cadastrar, aqui eu tenho alterar a senha do ADM, que aqui vem de padrão, né? Mas eu posso cadastrar um novo aqui. Aí aqui é um pouquinho mais complicado. José da Silva. Por que complicado? Vou colocar a senha para ele. Aqui eu vou falar tudo que o José da Silva pode fazer dentro do sistema, tá? Então, por exemplo,
Em clientes, cadastro de clientes, o que ele pode fazer? Ele pode abrir, pode editar, pode criar, fazer um novo, replicar, apagar, enfim. Aqui vocês têm que ler realmente item a item e ver o que, que o usuário que você está cadastrando pode fazer. Eu vou colocar aqui algumas coisas. Dentro de fornecedor ele pode fazer isso, dentro da ficha isso, aquilo. Tá. Preencheu aqui todos os dados, nota de compra e tal. Eu tenho ainda esse detalhe aqui, ó, outros programas. Aqui entra o PDV, então se esse usuário ele for utilizar o PDV, né, que é aquele frente de caixa, por exemplo, se ele for operador de caixa, ele tem que utilizar, mas aqui dentro você não precisa deixar tudo preenchido. Ele vai poder utilizar, ele pode ser um operador, mas ele não pode dar desconto. Ele não pode dar desconto, ele não pode cancelar um item. Aí tem que chamar o gerente, com a senha do gerente, para colocar na hora de cancelar um item. Entendeu? Então aqui a gente vai vendo o que ele pode e o que ele não pode. No DAV, se ele for um vendedor, ele tem que ter acesso ao DAV. Então ele pode fazer as coisas, mas ele não pode cancelar item, por exemplo. Não, cancelar ele pode, senão vai chamar o tempo todo. Né? A IGFood, enfim, são os outros módulos. Você preenche tudo e salva. Tá? Salvei. Eu já tenho o José da Silva. Aí você vai falar, Vitor, meu Deus, eu tenho 5 vendedores, eu tenho 2 caixas, eu tenho um administrativo, cada um eu vou ter que preencher os quadradinhos certinhos. Para isso, a GDO ela tem um negócio bem legal que chama perfil. Então, por exemplo, eu tenho todos esses quadradinhos preenchidos, né? Vamos supor que o José da Silva ele seja um vendedor. Então, eu vou criar um perfil de vendedor. Como é que eu faço isso? Aqui eu não tenho nenhum perfil. Eu vou criar um novo perfil. Ele vai chamar vendedor e vou salvar. Ele vai falar, ó, perfil criado. Eu vou usar ele como vendedor? Sim, perfeito, ele vai ficar como vendedor e vou salvar. Então, sempre que eu for cadastrar um outro vendedor, por exemplo, vou cadastrar um outro vendedor. Vendedor 2, a senha dele também vai ser a mesma, para não esquecer. Eu não preciso mais marcar os quadradinhos, eu simplesmente aqui embaixo marco ele como vendedor. Ele já preencheu igualzinho o outro que eu fiz. E vou salvar. Aí você fala, Vitor, agora eu vou cadastrar um caixa. Aí sim você vai ter que começar do zero. Você vai marcar tudo que um caixa pode fazer. No final, você vai salva o perfil de caixa. Criar um novo perfil, caixa e salva que ele vai ficar salvo. Aí todos os outros caixas você pode ir replicando, né? Caso você agora altere, fala assim, ó, os vendedores agora vão poder fazer uma coisa que eles não podiam fazer antes. Você abre aqui algum vendedor, tá? Edita ele, já está aqui como eu editar, e aí você vai lá. Agora eles podem aqui abrir no PDV, eles podem cancelar item, salvar. É só salvar aqui embaixo? Não. Primeiro você vem em salvar alterações do perfil, ok? Para que para que essa modificação que você fez agora modifique todos os outros vendedores. Então vocês vão vir aqui, ó, salvar. Aí ele deseja salvar a alteração do perfil vendedor? Sim. Existem usuários configurados com esse perfil. Quer que altere automaticamente todo mundo? Sim. Usuários ajustados. Ok. Aí sim você salva aqui. Beleza? Então, o vendedor 2 ele também já pode aqui, ó, cancelar um item. Ok? Já alterou dele também. Tá bom? Então, aqui o que, que acontece? Você pode, toda vez que você for cadastrar um novo tipo de usuário, caixa, gerente, supervisor, supervisor, administrativo, financeiro, contas a pagar, receber, enfim. Aí cada um você vai ter que cadastrar um novo perfil. Mas sempre que você for cadastrar um usuário que já exista o perfil, por exemplo, um novo vendedor, já tem um vendedor cadastrado, um novo vendedor, você só vem aqui, edita para vendedor e salva, ok? Agora a gente vai fazer o teste lá, abrindo um módulo. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir um módulo, DAV. E agora ele vai me mostrar todos os usuários que eu cadastrei, né? José da Silva, 1, 2, 3. Agora eu estou como usuário José da Silva. Perfeito? Aqui eu posso, aqui ele não me dá a opção, né, de trocar o usuário.
Não me dá a opção de trocar o usuário. Para trocar eu teria que fechar e abrir de novo. Mas tem alguns módulos que eu consigo trocar o usuário, como por exemplo aqui. Vamos ver aqui a opção supervisor, trocar operador. Aqui eu troco. Eu não tenho, os outros não podem abrir o PDV, né? Verdade. Enfim, ali você conseguiria trocar o usuário, tá? Abriria o login e senha. Deixa eu ver se aqui no laranja a gente consegue fazer isso. Não vou conseguir também. Aqui é só as informações. Aqui eu não vou conseguir trocar também. Mas para a gente não perder tempo, eu teria que marcar ali o vendedor como o usuário como PDV para ele poder abrir lá o PDV, tá? Então ele só abriria aquela mesma telinha para colocar o login e a senha. Perfeito? Então hoje, por hoje é só isso mesmo e a gente se vê na próxima aula.